Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal da Ateliê Toda Mimosa. Para quem não me conhece, eu sou a Dani e hoje a aula vai ser mega especial, gente. Vamos fazer essa bolsa, uma bolsa super fácil de se fazer. Tem esses bolsinhos aqui, ó, na frente e na parte de trás. Um tamanho aqui excelente. Eu já vou até falar o tamanho, porque muita gente me pergunta o tamanho final da peça. Ela tem aproximadamente 32 centímetros e meio de altura. Aqui na parte mais larga, ela tem aproximadamente 38,5 e a profundidade dela é aproximadamente 10 centímetros. Então é uma bolsa grande, tá? Cabe muita coisa. O fechamento dela é com botão imantado, tem bolso com zíper embutido, então uma peça bem linda e muito tranquila de se fazer. Se você trabalha aí com máquina doméstica, você vai conseguir fazer essa bolsa tranquilamente. E para fazer esse projeto, gente, eu estou utilizando aqui as sarjas impermeáveis lá da minha parceira Avimor Tecidos. Tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Estou utilizando a sarja estampada e esse poazinho aqui, ó, também é uma sarja impermeável, tá? Então você encontra uma variedade gigantesca de estampas, de materiais lá na loja da Avimor Tecidos. Então corre lá no site e utiliza o nosso cupom de desconto. Essa aula não tem moldes, eu vou passar todas as medidas para vocês na sequência. Mas antes, eu quero te convidar, caso você não seja inscrito aqui no canal, para você se inscrever, porque isso ajuda bastante. Depois de ter assistido a aula, se gostou do conteúdo, deixa seu like, deixa um comentário aqui embaixo, que isso também ajuda bastante. E se você quer receber aulas exclusivas do Ateliê Toda Mimosa, eu te convido a se tornar membro do canal, né? Nós abrimos aí o clube de membros. Para você se tornar membro, é só clicar nesse botãozinho que aparece aí embaixo, seja membro. Quando você clica lá, você vai ver todas as informações, vantagens de ser membro aqui do canal, tá? Inclusive, eu quero mostrar para vocês qual que é a aula do mês de janeiro lá do nosso clube de membros. Vai ser essa bolsa, gente. Olha que coisa mais linda. É a bolsa Joyce. Olha isso. Ela tem uma alcinha de mão e uma alcinha transversal. Então, essa aula é uma aula exclusiva dos membros aqui do canal. Então, se você quer se tornar um membro, receber aí a aula exclusiva, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou então você pode clicar aqui embaixo mesmo que tem a opção Seja Membro, tá? Lê lá as vantagens. Uma das vantagens é uma aula exclusiva por mês. Então, cada mês a gente tem uma aula. A aula deste mês vai ser a bolsa Joyce, essa bolsa fofurenta aqui. Então, agora vamos começar a nossa aula e o primeiro passo é saber, né, as medidas, os materiais para fazer a bolsa Teresa. Então, para fazer essa bolsa, nós vamos precisar cortar primeiramente para o corpo dela a medida de 35 centímetros de altura por 33 de largura. 35 por 33, aqui eu fiz um arredondamento. Eu utilizei a minha régua de canto arredondado e o raio aqui que eu utilizei foi de 8 centímetros, tá? Mas, se você não tiver uma régua de canto arredondado, você pode fazer esse arredondamento com um prato, com uma tampinha de vasilha de plástico mesmo, que vai ter o mesmo efeito, tá? Vai dar certo. E se você tiver a régua, pode utilizar o raio de 8 centímetros. Então, eu cortei duas vezes no tecido principal,
2 vezes no estruturador. Para essa bolsa aqui, eu tô utilizando a espuma acoplada de 5 milímetros. E 2 vezes no tecido de forro. Ela vai ter um bolso na parte da frente e na parte de trás, e para esse bolso eu cortei a medida de 25 por 25, 2 vezes no principal e 2 vezes no tecido de forro. Como eu estou utilizando a sarja, que é o tecido mais encorpado, eu não vou estruturar. Mas, se você estiver utilizando um tecido um pouquinho mais fino, você pode estruturar com entretela de papel ou então com um TNT de uma gramatura bem fininha, tá bom? Então, para o bolso interno, que a gente vai fazer com o zíper, nós vamos cortar a medida de 39 centímetros de altura por 28 de largura. Mas vocês também podem alterar essas medidas, tá, gente? Um pedaço de zíper de aproximadamente 30 centímetros e um cursor. Para a lateral, nós vamos cortar a medida de aproximadamente 98 centímetros de comprimento por 12 de largura. Então, 98 por 12, uma vez no principal, uma vez no estruturador e uma vez no tecido de forro, tá? Aqui o meu tecido não foi suficiente, eu fiz umas emendas aqui, ó. Que aí eu aproveito os retalhos, né, as sobras de tecidos e continuo utilizando aqui as estampas. A alça. A alça, você pode tanto utilizar uma alça pronta, né, aquela alça chique, ou então você pode fazer. No meu caso aqui, eu vou fazer, ó, e eu fiz ela mais grossinha. Então, para isso eu cortei 2 pedaços de tecido medindo 60 centímetros de comprimento por 15 de largura, tá? Então, tem 60 por 15. E aí, eu fiz esta alça aqui, ó. Vou fazer a outra. E para o fechamento, eu vou utilizar um par de botão imantado de 18 milímetros. O primeiro passo vai ser fazer o bolso, os bolsos, né? Um que vai na parte da frente e o outro que vai na parte de trás. Então, eu vou pegar o tecido principal, colocar o direito dele com o direito do tecido de forro. O meu forro aqui tá um pouquinho maior. Vou fazer isso com os dois, tá? Direito com direito. E vou passar a costura toda a volta, deixando a parte de baixo sem costurar. Vou tirar o excesso, porque o meu forro, ele tá bem maior que o meu principal. E vou tirar as pontinhas aqui, ó. E vou dar uma dica aqui pra vocês, ó. Quem for querer estruturar esse bolso com o TNT, gramatura fininha, preserva essas áreas de costuras aqui, tá? Pra não ficar com a camada muito grossa. Então, aqui eu vou tirar os cantinhos, pra ficar com acabamento bem bonitinho. Vou desvirar. E aí, ó, faz esse movimento aqui para as costuras, para os tecidos se ajeitarem, na verdade, ó. E aí pode passar uma costurinha aqui embaixo, bem na beiradinha. Pronto. Quem quiser pode rebater uma costura aqui, tá? Nessa parte aqui de cima. Eu não vou rebater. Eu vou tirar aqui, vou encontrar o meio da parte de baixo. Façam isso nos 2 bolsos. Vou achar o meio da parte de baixo dos espelhos. Faça isso nos 2, né? Na parte da frente e o na parte de trás. Depois de ter encontrado o meio, você vai pegar aqui o seu bolso, vai posicionar
a parte interna dele aqui do forro com a parte direita aqui do tecido. Vou posicionar meio com meio. E aí, a gente vai fazer como se fosse uma espécie de leque, ó. Vou pegar aqui um pedacinho aqui, ó, e vou dobrar. Já vou prender aqui embaixo. E vou fazer isso do outro lado, ó. Pegar um pedacinho. E aí, gente, certifique que fique aqui, ó, com a mesma distância, tá? Dos dois. Vou prender aqui embaixo. Você vai fazer uma prega, na verdade, né? Vai fazer uma preguinha aí no seu tecido do bolso. Ó. Tá vendo? E aí, eu vou deixar ele assim, ó, mais abertinho aqui na parte de cima. Tá? Vou posicionar aqui e vou deixar ele abertinho. E vou passar a costura aqui e a costura aqui. Você vai repetir esse processo no seu espelho da parte da frente, da parte de trás também, da mesma maneira. E aí é importante que eles fiquem da mesma largura aqui embaixo, tá? Aí você vai pegar o outro e vai ver se a parte de baixo tá na mesma medida, tá, gente? Tá certinho, ó. E agora é passar uma costura aqui, mantendo essas preguinhas, e uma costura aqui, ó. E olha só como que fica, gente. Fica muito fofo esse bolsinho. Quem quiser, pode até colocar um botão aqui, tá? Pra ficar fechadinho. Mas eu vou deixar o meu, vou deixar sem. E agora, a gente vai fazer a alça de mão. Então, para isso, a gente vai pegar um pedaço de tecido, medindo 60 centímetros por 15, tá? E vai fazer uma alça normal. Vai pegar aí, ó, dobrar, encontrar essas extremidades no meio. Vai fazer isso aqui do outro lado e depois vai dobrar e passar uma costura. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, eu já fiz essa daqui. E aí, o que que eu fiz? Eu passei 4 costurinhas, ó. Passei uma com pé de máquina, depois outra com pé de máquina e fiz o outro lado também, ó. E fiz ela vai ficar um pouquinho mais grossinha. Olha que gracinha. E se você não quiser fazer com tecido, você pode utilizar uma alça pronta, tá? Esse tecido que eu tô utilizando, ele é uma sarja, por isso que eu não estruturei ele, tá? Mas se você quiser, você pode colocar manta. E agora a gente vai pegar os espelhos, vai achar o meio da parte de cima e de cada lado você vai deixar um espaço de 6,5 centímetros. Então, do meio pra cá, 6,5, do meio pra cá, 6,5. Vai pegar a sua alça e vai posicionar ela dessa maneira, rente aí, ó, a marcação que você fez. Coloca os dois espelhos, ó, um próximo do outro, para você ver se elas estão na mesma altura.
E agora é passar uma costura prendendo essas alças. E eu já aproveitei e coloquei a minha plaquinha. Olha que maravilhosa, gente. Tem esse detalhe aqui em sintético, olha que charme que dá. Destaca ainda mais a plaquinha. As minhas plaquinhas, etiquetas, todas elas são lá da oficina dos Badulaques. Tem o link do site deles aqui na descrição do vídeo e tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Clica, vai lá conhecer, tem uma variedade enorme de produtos que vão ajudar a valorizar ainda mais aí o seu trabalho. Conversa lá com a Lu. Nós vamos unir a lateral com o espelho da parte da frente. Então, a gente vai começar aqui, ó, nessa parte aqui e vir costurando em toda a volta. Vocês vão perceber que essa lateral, ela tá um pouquinho maior, tá? No comprimento. Ó, costurei. Agora eu vou fazer isso do outro lado. Vou colocar aqui, ó. É importante que os espelhos fiquem na mesma altura, tá? Agora eu vou refilar esse excesso. Vou fazer pequenos picos em toda essa parte aqui arredondada. E já vou desvirar. E, gente, olha só como que ela fica maravilhosa. Olha isso, que linda! Lembrando que quem quiser pode pôr um botãozinho aqui, ó, pra ficar mais fechadinho, tá? Olha que linda! Agora vamos trabalhar com forro. Então, o primeiro passo para fazer esse bolso é pegar o lado avesso aqui. Vou dar uma dica aqui antes de começar a fazer. Eu não tinha um tecido inteiro para fazer esse bolso e eu queria fazer com esse poazinho. Então, eu uni todos os pedaços que eu tinha e fui costurando e deixei no tamanho que eu precisar. Então, aqui do lado avesso, você vai pegar aí uma régua, vai deixar um espaço aqui da parte de cima de 3,5 centímetros. 3,5 centímetros e vai traçar aqui uma linha. Você vai deixar aqui da lateral, ó, aproximadamente 3 centímetros, tá? Então, daqui você deixa 3. E daqui você deixa 3. E agora a gente vai fazer um retângulo aqui na parte de baixo, com uma largura de aproximadamente 1,5 centímetro. 1,5 centímetro. Vou fechar aqui as laterais. E vou fazer uma linha aqui no meio, bem no meio desse retângulo. E aqui, ó,
Deixa eu desenhar primeiro e eu mostro pra vocês. A gente vai fazer um Vzinho. Ó, deixa eu mostrar. Fiz aqui uma linha bem no meio e aqui na extremidade eu fiz um Vzinho, tá vendo? Agora a gente vai pegar o espelho do forro e vai passar uma costura em cima desse retângulo que nós desenhamos. E aí, ó, vou colocar esse tecido centralizado aqui no espelho do forro. E aí eu vou deixar um espaço aqui da parte de cima de aproximadamente 2 centímetros, tá? Vou colocar aqui uns alfinetes. Falei pra vocês, eu vou passar uma costura em cima desse retângulo. Ó, passei a costura. E aí, com o abridor de casa, eu vou fazer uma pequena abertura aqui no início, aqui no meio, naquela linha do meio, só para eu conseguir colocar a tesoura aqui para eu cortar. E aí, ó, eu vou cortar, e na hora que chegar aqui nesses cantinhos, nesse Vzinho, eu vou cortar aqui, ó, para um lado e para o outro. Cuidado para não romper a costura. Cortei, agora a gente vai pegar esse forro, colocar ele todo pro lado de dentro. E agora eu vou ensinar um truque pra vocês que eu costumo fazer quando eu faço esse bolso com o zíper embutido. É uma maneira que eu acho fácil, né, de fazer e de ter um acabamento bem bonitinho. Então, aqui, gente, ó, como que ficou bonitinho. Então, qual que é o truque? Você vai passar uma costura em volta aqui desse retângulo com um pé de máquina, tá? Em toda a volta. Passei a costura. Posso tirar aqui esses alfinetes. Agora eu vou pegar o zíper, vou abrir ele aqui um pouquinho, vou tirar os dentinhos de um dos lados.
E vou colocar o cursor. Vou deixar ele aqui no meio. Como a minha cola aqui, aquela cola universal acabou e a fita dupla face também, vou utilizar essa cola aqui, ó. Essa cola de contato aqui. Vou pôr só nas beiradinhas, só pra me ajudar. E aí eu vou colocar aqui, ó, do lado avesso. Vou virar pro lado direito e vou ajeitar o zíper. Vou virar aqui do outro lado, vou pegar essa extremidade aqui, ó, vou puxar ela toda. Pode até colocar aqui uns alfinetes para não sair do lugar. Vou virar novamente. E aí eu vou passar uma costura aqui, bem no meio aqui, ó, desse espaço que a gente deixou entre essa extremidade e a costura que nós fizemos. Nós vamos passar uma costura, porque no final vai ser duas costuras em volta aqui do local do zíper. Então, eu primeiro vou passar uma. Quem quiser pode dar aquele nozinho do lado avesso ao invés de dar retrocesso, mas quem quiser fazer retrocesso também não tem problema. Aqui, ó, pra quem não entendeu, ó, eu fiz outra costura aqui, bem na beiradinha. Aí vou virar aqui do lado avesso, vou tirar os alfinetes e vou pegar essa extremidade vou puxar ela e vou colocar ela aqui, ó, rente à parte de cima do zíper. Pode até passar um pouquinho, quem quiser, tá? Puxa essa parte de baixo bem, ó, a que foi costurada. Agora a gente vai fazer isso. E agora eu vou dar sequência à minha costura. Vou começar aqui de onde eu parei, vou fazer toda a volta e encontrar no final da outra costura. Se eu estivesse fazendo esse bolso na parte externa, eu não ia fazer retrocessos. Eu ia passar a costura sem retrocessos, aí depois eu ia puxar a linha e dar um nó aqui na parte de trás. Mas como é um bolso interno, não que a gente não tenha que ter zelo com a parte interna, mas como ele é um bolso interno e a costura que eu fiz aqui tá muito discreta, a linha, e aí eu resolvi aqui fazer o retrocesso. E agora a gente vai puxar aqui, ó, o tecido principal e vai passar uma costura, fechando esse bolso nas laterais. Vou refilar aqui esse zíper. E vou selar.
E, gente, olha que bolso mais bonitinho, ó, acabamento embaixo e acabamento em cima. E aí, como a bolsa vai ser aberta, né, vai ser com fechamento com botão, a pessoa pode colocar aqui o celular, a carteira, né, coisas mais importantes, vai ficar bem fechadinho aqui no bolso. E aqui eu fiz esse bolso com essa medida que eu falei pra vocês, mas vocês podem fazer esse bolso bem maior se vocês quiserem, tá? Pode fazer, aqui ainda tem espaço, pode fazer maior. Então agora eu vou pegar a lateral pra colocar aqui nos espelhos. E eu vou posicionar direito com direito e passar a costura em toda a volta. Vou pegar o outro espelho, vou colocar aqui rente a essa lateral aqui. Vou prender, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na parte externa. E vou prender na outra lateral e vou passar a costura. A única diferença aqui desse lado é que você vai deixar um espaço sem costurar pra gente poder desvirar a peça depois. Ó, passei aqui a costura, deixei um espaço aqui para desvirar. Agora eu vou tirar esse excesso aqui de lateral. Agora, depois de ter achado o meio aqui dos espelhos, a gente vai deixar um espaço de 2,5 cm e fazer uma marcação. Então, daqui, ó, 2,5. Vou fazer uma marcação. E aqui também, ó. Vou pegar o gabarito aqui do botão imantado, vou colocar abaixo da marcação que eu fiz, encostando na marcação, mas abaixo dela, tá? Vou riscar essas partes vazadas, vou fazer isso do outro lado. E aí, depois de ter marcado, eu vou colocar o botão. Começar aqui com a parte macho, vou colocar aqui do lado que não tem bolso. Vou colocar um pedaço de manta para dar uma estabilidade aqui nesse botão. Vou colocar o gabarito. Fechar. E do outro lado eu vou colocar a parte fêmea. E agora nós vamos vestir a parte externa com a parte interna. Coloca as alças aí para o lado de dentro. Coloca costura com costura. E agora vou passar uma costura em toda a volta. Agora eu vou desvirar. Já vou fechar aqui essa parte que eu deixei aberta para poder desvirar. Costurei, agora eu vou colocar tudo para o lado de dentro, esse forro. E rebate a costura agora em toda a volta. Finalizamos a bolsa Teresa.
Olha só que coisa mais linda, fica uma bolsa grande. Como vocês puderam observar na aula, não é difícil de se fazer. Agora eu quero saber de você, o que que você achou dessa aula, quais materiais você vai utilizar, me conta aqui, ó, nos comentários que eu quero muito saber. Gostou do conteúdo? Deixa seu like, compartilha com alguém que você acha que vai tirar proveito. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e não perder nenhuma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Pessoal, muito obrigada por terem assistido esse vídeo e até uma próxima aula.